Mensagem do Céu. Querido meu, querida minha, vamos entrar aqui na mensagem do céu de hoje, não é? Ainda espero que vocês estejam aí bastante atentos para que possa receber aquilo que o Eterno deseja falar com vocês e, na verdade, comigo também. Eu tive uma pergunta de um ouvinte muito especial que, na verdade, já tive, por impressionante que possa parecer, no final de semana nós também tivemos uma outra pessoa que também faz parte do Ministério Som do Céu, perguntando a mesma coisa. Na verdade, a pergunta havia sido da mãe dele, né? Por que nós não celebramos a ressurreição do Messias, não é? No caso dele, ele falou sobre o Pêssar, mas eu achei bastante interessante porque eu tive essa mesma pergunta da Andréa Olegário, que é uma ouvinte assídua aqui do programa Som do Céu, membro do Ministério Som do Céu, e que me trouxe uma reflexão de que muitas pessoas podem não compreender qual o propósito, o motivo pelo qual nós não celebramos a ressurreição do Messias Yeshua no Seudat Mashiach, ou seja, no próprio Pêssar, não é? Queridos, nós não celebramos porque a ordenança não é de celebrar a ressurreição, não é? Eu queria deixar para vocês um texto em 1 Coríntios 11, 26, diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, a morte do nosso Senhor, do nosso Adão, Yeshua, não é? Até que ele venha. O sacrifício que nos trouxe a vida, não é? Justamente não foi a ressurreição, amados, porque assim, todos nós ressuscitaremos, não é? Eu vou ressuscitar, você vai ressuscitar, e para nossa tristeza, as pessoas que também não agiram corretamente, embora haja uma forte teologia dizendo que a segunda morte extermina a vida da pessoa. Porém, queridos, olha só, as pessoas que têm esse tipo de credo, não é? Não podia se esquecer que o Eterno disse para Adão e para Eva, não é, no Éden, que quando eles comessem da árvore eles morreriam. E, hipoteticamente, segundo a nossa ótica, não é, nós não vimos a morte ocorrer na vida dos primeiros pais, não é verdade, queridos? Não é? Ou seja, quem lê as Escrituras e gosta de achar pelo em ovo, diz que a morte não ocorreu ali, quando na verdade a morte ocorreu, sim, meus queridos, a morte ocorreu de um modo espiritual. E quando o Eterno diz a mesma coisa sobre nossas vidas, ele vai estar levando em conta exatamente que a morte, que é essa segunda morte, não é? Ela é uma separação, como aconteceu com Adão. Ele não podia mais continuar convivendo no Éden, não é? A segunda morte existe, e a segunda morte não é morte, porque esse novo corpo aí é um corpo que não pecou, não vai ter oportunidade de pecar, e ele não morre, viu, queridos? Ele não morre, lamentavelmente, não é? Existem corpos diferentes, não é? Quem está fazendo o curso da Besorotovot, não é o curso das boas novas, ou seria novas boas, não é? Na verdade, a tradução mais correta. Quem está fazendo o curso vai chegar no momento que eu vou ter de falar da nova aparência de Yeshua, não é? Porque vocês podem perceber que as pessoas, ele já tinha aparecido 3 vezes, e na terceira vez as pessoas não o reconheciam. Ele tem uma nova aparência, embora ele traga em si ainda as marcas do emadeiramento, mas ele tem uma nova aparência. Ou seja, imagina, queridos, que esse novo corpo, tudo que nós tivemos de problemas no desenvolvimento deste corpo, outro corpo não tem. Então vamos supor, vamos dar um exemplo diferenciado. Vamos supor, você não tem os dentes, não é? Aconteceu alguma coisa, por exemplo, o caso do meu filho Renato, que é o caso gravíssimo, não é? Onde foi arrancado com chave de fenda em brasa, não é? O palato esfriou, arrancou-se tudo, arrancou parte superior da boca, arrancou absolutamente tudo ali naquela loucura daquela pessoa completamente inspirada por Shedim, não é? Completamente inspirada
por espíritos imundos e malignos. Então, amados, é importante que você possa compreender que esse novo corpo, feito da maneira que o Eterno ordenou, ele é um corpo que não tem isso, ele vai ser um corpo normal, um corpo da maneira que o Eterno criou. Vamos supor, o seu corpo velho, ficou doente, tem doenças, tem enfermidades. O corpo novo, o corpo ressurreto que nós temos, você teve uma fratura, a pessoa teve tetraplegia, não é? A pessoa teve um problema de cromossomos, ou seja, no caso que da criança ou do adulto ainda é excepcional, não é? Então, o fato desse cromossomo ter saído com problemas não vai influenciar em absolutamente nada nesse novo corpo. Esse novo corpo ele vai simplesmente estar perfeito, queridos. Então é natural, por exemplo, algumas coisas a gente não reconhece, mas tinha coisas, por exemplo, o jeito que ele falava as brahot, não é? Quando Yeshua abençoava, não é? Quando ele falava as coisas, evidentemente todo mundo lembrava, porque só ele fazia aquilo daquela maneira, não é? Então assim, queridos, não tenham dúvida que nós vamos nos reconhecer, não é? Nesse novo corpo, porque Lázaro foi reconhecido pelo rico, não é? E nós sabemos que Yeshua nunca falou uma parábola que ele mencionasse nome próprio, nenhuma parábola. Tinha um homem, um lugar, tinha um rico, ou tinha um homem, um filho, ele mandou seus servos, e nenhum deles tem nome próprio. Porém, nesse caso, nós sabemos que se trata além dessas questões, porque ele fala nomes próprios. E ali nós vemos uma consciência, uma supraconsciência. Lembre-se, Yeshua ressuscitou, mas os Shaliachim, os Talmidim, não é? No caso, os seus discípulos, os seus emissários, que você conhece como apóstolo, eles não ressuscitaram, eles não tinham essa mente transformada. E nós não estamos falando da ressurreição de Lázaro, queridos. Olha só, na ressurreição de Lázaro, Lázaro ainda teve de ter um período de recuperação. Lázaro teve de ter um período de recuperação. Ou seja, não é essa ressurreição. O corpo de Lázaro se refez àquele corpo anterior, não é? Não se trata dessa ressurreição que eu estou falando, que todos os nossos corpos vão sofrer. E quando houver a ressurreição dos mortos, a nossa consciência é expandida, não é? Por isso que você só pode crer aqui. Muitas pessoas, meu marido mesmo me dizia, mas querida, não vai ter repescagem, não é? Chegou do outro lado, não tem repescagem. Queridos, não tem purgatório, não tem lugar para você crer após aqui, porque aqui só você tem oportunidade de crer. Do outro lado é constatação. Então nós temos a oportunidade de crer aqui, porque do outro lado é constatação. Então assim, a ordenança que nos foi dada é que nós celebrássemos a morte, que nós trouxéssemos, na verdade, Yeshua até diz, fazer isso em memória de mim, em memória do sacrifício que eu estou para fazer por vocês, não é? Em memória, nós vemos muito bem isso dito de uma maneira bastante profunda, por meio de Shaul HaShaliach, aonde ele vai dizer com a maior clareza possível para os coríntios, não é? Em 1 Coríntios 11, 26, como eu falei, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte de Adão, né, nosso Yeshua, até que venha, até que ele volte, até que ele retorne para nossas vidas, não é? Então assim, Yeshua, queridos, se vocês verem o Pêssar todo aponta para a morte do Cordeiro, não é? Quem participou do Pêssar sabe que nós vamos estar tratando das pragas que vieram sobre o Egito, mas nós vamos ver, inclusive na Queará, né, que é um prato próprio para o Pêssar, onde nós vamos ver ali o simbolismo dentro da Queará, que é um osso queimado, que apontava
justamente para o quê, meus queridos? Apontava para o sacrifício do cordeiro, apontava para essa situação de oferta que esse cordeiro aí imaculado seria dado, na verdade, no caso das famílias, não é? Que é como nós devemos realmente celebrar o Pêssego, não é? Então é importante que vocês possam compreender este contexto, muito importante dentro do contexto de todo o que é chamado hoje cristianismo, não é? Principalmente para nós, judeus messiânicos, e para os messiânicos judaicos, porque há pessoas que reconhecem, compreendem que as suas raízes não é Roma, não é? As suas raízes são justamente a história, os patriarcas de Israel, não é? Aliás, todo aquele que é nascido de novo é chamado como filho de Abraão, não é? Então é importante que você possa ter um entendimento dessas questões dentro de um contexto onde tudo isso nos foi arrancado, não é? Nós ficamos aí desde o concílio de Nicéia, nós estamos vivendo aí uma grande treva sobre toda a terra. Então se celebra a ressurreição, só que todo mundo vai ressuscitar. Yeshua é a primícia da ressurreição, não é? Só que todos vão ressuscitar. Agora, morrer por nós, só um fez isso, queridos. Isso é motivo de celebração. Somente um pôde fazer isso por todos nós. Então este é um grande motivo de celebração. Eu tenho esse grande motivo de celebração, você tem um grande motivo de celebração. É um dia de sofrimento, de dor, de angústia, mas que nós temos de trazer à nossa memória que se nós somos livres hoje, é porque foi pago um altíssimo e elevado preço pela minha vida e pela sua vida, e nós não podemos, meus amados, nós não podemos negligenciar tão grande salvação, não é? Eu realmente quero colocar para você que não tem celebrado o seu Dat Mashir da maneira correta, tem vídeos aqui no nosso canal, vídeos ensinando como é a celebração do que você chama de Santa Ceia, não é? A ceia do Messias. Queridos, é importante nós, por respeito a Ele, não é? E também porque o cumprimento da ordenança, amados, muitos de nós não sabemos, não é, amados? Olha só, eu quero dar um exemplo para vocês bastante clássico, para pessoas que acham que pode mudar os elementos do seu Dat Mashir ainda. Eu ainda vejo pessoas com vários argumentos, não é? Dizendo que tem de mudar os elementos por causa da lei seca, não é? Se você tomar 20 ml de vinho, aliás, dentro até de várias congregações, tomar vinho é pecado, não é, queridos? Não sei de onde tiraram isso. Tem um monte de pecado não estabelecido pelo Eterno que as pessoas inventaram, não é? É pecado usar isso, é pecado não usar aquilo, é pecado a mulher tá maquiada, é Jezabel, não é? Ainda ontem um querido meu estava me perguntando sobre os pendentes, que foi dado inclusive para o nariz de Rebeca, não é? Quando o servo, que é justamente a figura da Ruach HaKodesh, não é? O servo Eliezer que foi buscar uma esposa para Isaac, não é? O servo de Abraão, que foi buscar Rebeca para Isaac. Como você conhece, eu procuro falar aqui na melhor maneira possível, não é? A primeira coisa que ele põe é um pendente no nariz, não é? Dá braceletes, dá colares. Aí as pessoas vão dizer, e aí? Então a Rebeca já estava em pecado, não é, queridos? Então, amados, existem doutrinas que são contrárias às Escrituras. Porém, essas coisas não afetam a relação direta do homem com o Eterno. A pessoa pode deixar de fazer aquilo ou fazer aquilo que não é mandamento. Não existe um mandamento para usar ou não usar joias. Não existe um mandamento. Agora, com relação ao seu Dat Mashir, queridos, por que me causa apreensão? Porque existe um mandamento ao que você chama de Santa Ceia, que seja celebrado com vinho, e um vinho próprio, que é um vinho cacheiro, um vinho adequado para isso, e também o pão sem fermento, como você conhece pão asmo e eu conheço como matzot, não é? Então, amados, é bastante complexo para que eu compreenda como uma pessoa pode desfazer de um mandamento, não é? Recentemente, eu quero até compartilhar com vocês, eu não sei se, eu acho que eu falei aqui no programa O Som do Céu, eu tinha compartilhado com vocês que a ordenança do Eterno de que nós não podemos comer insetos, nós só podemos, o único inseto que nós podemos nos alimentar como judeus é de alguns tipos de grilos, não é?
e não é simples também saber qual é o tipo de grilo. Enfim, as escrituras nominaram algumas coisas, mas o homem criou muitas coisas, não é? O homem criou muitas coisas aí no mundo, inclusive insetos e tantas coisas que geneticamente foi modificada, até pela própria plantação transgênica, os insetos foram afetados ao se alimentar também disso. E aí o que acontece? A Organização Mundial de Saúde publicou que nós deveríamos comer insetos, não é? Uma prática de vários países, principalmente no Oriente, não é? E aí o que acontece? O Eterno dizendo o contrário da Organização Mundial de Saúde, porque os insetos são os que possuem mais proteína, não existe coisa que possui mais proteína do que insetos. E aí o que aconteceu? Eu estava compartilhando com umas pessoas dizendo, poxa, mas o Eterno falou que a gente não pode se alimentar, exceto desses tipos de inseto que ele deixou claro nas escrituras, que saltam sobre as duas patas traseiras, como está escrito na Torá, não é? E aí, na sequência, um outro organismo de saúde mundial fez uma publicação do perigo de se ingerir insetos, queridos, não é? Que trazem alergias, problemas para o sistema respiratório, problemas, uma série de coisas. Mas o Eterno só disse para a gente não comer inseto, por isso a gente não come cochonilha, que é o que você se alimenta, a maior parte dos meus ouvintes, com certeza, tudo que é de morango, se você for ler lá, vai estar escrito corante natural de carmim, ou cochonilha, ou A4 e outras numerações que são justamente desse inseto. Esse inseto que parece um tatuzinho branco, e quando você espreme ele, ele é de uma coloração vermelha. Nós temos um elemento natural para coloração, que é a beterraba, tão maravilhosa e sem problemas de sérias complicações aí para o trato respiratório, intestinal, alérgico, etc. Mas nós vamos usar o quê? O carmim, porque está proibido nas escrituras, esse mundo jaz no maligno. Tudo tem carmim, queridos. A gente chegou a ver aí suco de uva com carmim, queridos, não é? Tudo tem cochonilha, que é esse bichinho que eu estou compartilhando com vocês. Mas o Eterno não escreveu isso na escritura. Ele escreveu para nós que nós não poderíamos comer o outro inseto, não é? Que não fosse aquele inseto que saltava sobre as suas duas patas traseiras, que fossem maior do que o seu corpo, não é? E em nenhum momento dentro das escrituras o Eterno diz, sabe por que você não pode comer isso, meu filhinho, minha filhinha querido, do meu coração, cuticute, não é? Olha, isso aí vai te dar alergia, vai te dar infecção urinária, vai te dar problema de pele, problemas disso. Não, queridos, o Eterno não faz isso. Ele diz, não pode. Ele diz para você, não pode. É assim que ele fala, não é? Ele diz para mim, não pode. Nós temos duas opções, queridos. Ou nós confiamos no que ele diz que não pode, ou nós vamos pagar o preço e a consequência do que ele diz que não pode, não é? Assim, amados, a ordenança de nós celebrarmos o Seudat Mashiach em memória da morte de Yeshua, aliás, ele foi celebrado um pouquinho antes dele ser preso, de começar o grande martírio que esse cordeiro sem mácula sofreu por nossas vidas, não é? A ordenança é que nós celebremos algo que nenhum outro homem fará e nenhum outro homem poderá fazer, que é morrer e dar a vida para